Olá, começa aqui o Religare Conhecimento e Religião. Hoje vamos falar sobre Teilhard de Chardin. Aqui conosco está a Aparecida Vasconcelos, teóloga e assessora pastoral. Seja bem-vinda, Aparecida. Muito obrigada. Acompanhe notícias do Religare pelo site da TV Horizonte. O nosso endereço é www.tvhorizonte.com.br/religare. No nosso site você acessa os vídeos das entrevistas e fica sabendo sobre o que acontece no programa. Nós estamos também nas redes sociais. Procure por Religare, Conhecimento e Religião e deixe os seus comentários para a nossa equipe. Aparecida, quem foi Teilhard de Chardin? Pierre Teilhard de Chardin foi um eminente jesuíta e paleontólogo. Ele nasceu em Clermont, próximo a Clermont-Ferrand, Sim. no centro da França, em 1881, e faleceu em Nova York no dia 10 de abril de 1955. Ele viveu boa parte da sua vida fora do seu país, na Inglaterra, no Egito, na China, na Birmânia, nos Estados Unidos. Sim. E sua grande preocupação, seu maior interesse foi foi juntar aí o pensamento cristão com a nova cosmovisão evolutiva do mundo. Entendo. Então ele lançou as bases para um diálogo corajoso, fecundo com o mundo científico. O fato dele ter se notabilizado como religioso e como cientista tem algo a ver com a própria formação dele? Isso vem da família, esse interesse, ou ele descobriu, fez essa associação já depois na formação dele como jesuíta? Sim, tem. Ele recebeu dos pais todo um conhecimento natural que ele seguirá como cientista, e da mãe aí esse elan religioso. Do pai, Emmanuel Teilhard de Chardin, ele recebeu gosto pela natureza. O pai o incentivava a fazer coleção de insetos, de plantas, e desde pequeno ele se sentia atraído pelas coisas da natureza. Ele buscava encontrar na natureza algo consistente. Então, nós percebemos que o apelo à matéria foi algo assim muito forte desde criança. E sua mãe, Berthe Adele, proporcionou a ele aquele, como eu disse, aquele clima religioso, sobretudo a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Sim. Então, o apelo à matéria e a devoção ao Sagrado Coração de Jesus são aí as diretrizes básicas nas quais ele vai construir o seu pensamento. Sim. Ele faleceu, então, 10 anos antes daquele clima do Vaticano II, né? Qual que é o contexto eclesial que Teilhard de Chardin viveu? Bom, então, o contexto no qual Teilhard de Chardin viveu foi profundamente marcado pelo divórcio entre fé e razão. Importantes pensadores do século XIX fizeram críticas radicais ao cristianismo e à igreja. Temos, por exemplo, Karl Marx, que formula a clássica afirmação que a religião é ópio do povo e o deixa alienado da verdadeira realidade. Nietzsche, que viu a religião aí como toda a questão aí que o Nietzsche viu da morte de Deus. Nós temos o Freud também, que preconizou a religião como uma neurose universal. Paralelamente a essas diferentes críticas, nós temos a teoria da evolução de Lamarck e de Darwin. E a Igreja, o magistério católico, viu nessas teorias aí um perigo para a fé, a experiência da fé, Sim. o contexto da fé. Então, a Igreja, ela proibiu
ela fez praticamente calar os teólogos que buscavam algumas proposições, que buscavam algumas ideias nessas teorias. Ou até mesmo algum diálogo com essas teorias? Perfeitamente, perfeitamente. Então, nesse contexto tão frágil da história, Teilhard, então, ele percebeu que a igreja, o magistério, deveria abrir as asas para respirar aí ares novos. Ele realmente estava preocupado com as questões que o homem moderno estava colocando, né, para a igreja. E até o padre Vaz, ele fala que um sábio surge justamente nesse momento, né, quando percebe que há algo diferente acontecendo naquela época. Ele é capaz de perceber que o comportamento das pessoas, né, está aí mudando, mas não sabe para que direção, né, ir. E Teilhard de Chardin percebeu essa mudança que a igreja precisava atravessar e realmente buscou aí, nos seus trabalhos, nos seus escritos, acentuar essa seiva humana que o cristianismo precisava tomar. Eu gostaria, vou deixar para o segundo bloco os impactos disso, por exemplo, na questão da cristogênese, que é um tema que é do seu interesse, não é? Eu começaria falando, depois da sua explicação, e você, né? Como é que você se aproximou do Teilhard? O que você viu em Teilhard como teóloga? E que impacto isso tem, por exemplo, para a discussão da temática da espiritualidade, por exemplo? Bom, na verdade, eu conheci Teilhard de Chardin num momento de espiritualidade. Num retiro que eu fiz em 2001, foi um jesuíta que orientou esse retiro e foi aí pela primeira vez, eu ainda não tinha iniciado o curso de teologia e eu fiquei encantada com o pensamento dele, justamente com a espiritualidade dele. E a partir daí, em 2002, eu entro para a filosofia, depois para a teologia, e eu costumo, aos poucos, então, eu fui acostumando aos poucos, tomar as obras dele e entrar em contato com a espiritualidade dele, que me fascinava, né? Que é algo assim muito voltado para o cristão de hoje. É algo assim muito prático, o cristão de fato encarnando nas atividades, no trabalho dele, nas ações cotidianas, como também abraçando aqueles percalços, aqueles momentos difíceis. Ele, unido a Cristo, ele está aí construindo aí um mundo melhor, né? Então, realmente, isso me tocou profundamente nessa primeira experiência que eu tive com Teilhard. Quais são os traços de uma espiritualidade na perspectiva do Teilhard de Chardin? Então, Teilhard de Chardin, ele trabalha sobretudo com a divinização das atividades e a divinização das passividades. É o traço marcante da espiritualidade dele. E ele trabalha, sobretudo, essa mística dele no livro O Meio Divino, que é o livro que sintetiza esse caminho, esse percurso que ele faz, né? Agora, é interessante, professor, que bem nas páginas iniciais, Teilhard não se dirige para os cristãos, ele se dirige para os de fora também, sobretudo os de fora, né? Aqueles que não são cristãos. Então, a gente percebe que é de fato uma espiritualidade a partir da contribuição científica que vai aí, foi toda suscitada por seu olhar científico, né? E que vai dar uma grande contribuição aí
para aí o patrimônio cultural da humanidade, porque ele não se dirige não somente para os cristãos, como eu falei, Sim. né? Para todos, né? Interessante. E como é que foi a recepção do Teilhard pela comunidade científica? Olha, pela comunidade científica ele não é bem aceito, a não ser por cientistas cristãos, né? Sim, Atualmente há cientistas, um zoólogo que é professor lá na Itália, e ele trabalha muito as questões de Teilhard de Chardin, sobretudo a cosmovisão evolutiva dele, né? Então, esse cientista é Ludovico Galeni, ele dá aula na Universidade de Pisa, ele retoma algumas ideias da cosmovisão teilhardiana e vai, então, dialogando aí numa perspectiva mais atual. sim. Mas A recepção mesmo se deu num ambiente científico cristão. cristão, exatamente, né? Há cientistas, né, que professam aí o catolicismo e eles, de fato, eles têm interesse, muito interesse na obra dele. Sim. Nós vamos continuar a nossa conversa. Eu estou aqui com a teóloga e assessora pastoral Aparecida Vasconcelos. O Religar de hoje é sobre Teilhard de Chardin. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltaremos já.